Paz do Senhor, igreja. Que bênção, que honra estar aqui. Você coloca um pouquinho. Minha voz é um pouquinho suave. E não espere que a minha voz esteja potente para você dar glória, porque eu não tenho voz, mas você tem glória, amém? Glória a Deus. Que bênção. Pode aumentar só mais um pouquinho? Amém. Glória a Deus. Que honra estar aqui. Quero saudar a todos os líderes que trabalham abençoado, ao pastor que está aqui. Conheci essa congregação quarta-feira ou terça-feira. Foi uma bênção, né? O culto das irmãs. Glória a Deus pela vida de vocês. Já me sinto em casa, viu, pastor? Agora, a parte que eu mais gostei foi das crianças, né? Vindo abraçar a gente, dar boas-vindas. Não é assim? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Salmos de número 46. Estou acompanhada do meu marido aqui, Natanael. Ele não gosta que fala que ele chama Natanael não, pastor, porque todo mundo chama ele de Natan. Aí só eu que chamo ele de Natanael, sabe? Aquela intimidade de esposa, né? Mas está aqui me acompanhando, uma bênção. Glória a Deus pela sua vida, viu? Abra a sua Bíblia, Salmos de número 46. Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. Eu gostaria de te convidar para ficarmos de pé, amém? Salmos de números 46 está escrito assim. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode me acompanhar. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Nós não temeremos, por quê, Noemi? Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus a ajudará ao romper do amanhã. O Senhor dos exércitos, versículo de número 11, o Senhor dos exércitos está conosco, versículo de número 7, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação efetuou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra arco e corta lança e queima carros no fogo. Então, aquietai-vos. Deus está falando com alguém aqui de forma pessoal. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra, serei exaltado nesta igreja hoje. Deus está dizendo: será que eu posso ser exaltado através da sua vida? Por isso, levante a sua mão e comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a engrandecer o nome do Senhor agora. Comece a glorificar, porque Ele é fiel, porque Ele é santo, porque Ele é bom. Amém? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui com um único propósito. O propósito de ouvir a Tua voz. Por isso a nossa oração é: fala conosco. Que possamos sentir a Tua presença de forma palpável aqui e que seja uma experiência sobrenatural no nosso meio. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui e nós estamos Te glorificando por tudo que o Senhor já fez, mas certos e convictos de que o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer. Nós Te agradecemos, Senhor. Tudo aquilo que vem para se opor à Tua voz agora, nós repreendemos na autoridade do Teu nome. Senhor Deus, tudo aquilo que vem para tirar a atenção do Teu povo acerca da palavra que será ministrada, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu profetizo que vidas serão levantadas aqui. Eu profetizo que vai haver cura, que vai haver restauração de templos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Glória a Deus. Meus irmãos, jovens que estão aqui, nós acabamos de ler um texto que eu particularmente gosto muito, porque é um texto que vai falar da grandeza de Deus, amém?
É um texto que vai falar o quanto o nosso Deus é poderoso, o quanto o nosso Deus é bom. E, de fato, esse texto, ele me deixa bastante feliz e alegre em saber e ler sobre a grandeza de Deus. Agora, o que me chama a atenção nesses salmos, preste atenção, o que chama a atenção nesses salmos é porque nós vamos perceber que existe uma adoração nos salmos muito convicta. Existe uma adoração nos salmos muito intensa. E eu começo a aprofundar no texto e a tentar entender quem são esses que cantam com tanta convicção. E eu descubro que a Bíblia vai me dizer que esses são os filhos de Corá. Agora, o interessante é que esses chamados filhos de Corá, eles não vão cantar de qualquer forma, não. Eles não vão adorar de qualquer jeito, não. Eles vão adorar com certeza e convicção, dizendo com autoridade: Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Então, eu procurei entender qual era o cenário que os filhos de Corá estavam vivendo, para entender o motivo de tanta alegria, para compreender o motivo da festa, ou melhor, o motivo para uma adoração verdadeira. E, meus irmãos, ao aprofundar no texto, eu descobri que o cenário no qual esses levitas estavam vivendo não era um cenário de alegria, de paz, não. Era um cenário de afronta e ameaça. Noemi, eu não entendi. Eu estou dizendo que independente da situação você pode cantar, independente da luta e provação você pode adorar. Agora olhe para mim. Se eu pregar algo que eu não vivo e eu direcionar vocês a seguirem um caminho que eu não estou vivendo, isso se chama hipocrisia. Então, um conselho para os pregadores, se é que eu posso dar um conselho, porque quem sou eu para dar um conselho? Mas, por favor, pregue aquilo que você vive, porque quando você diz a alguém para fazer algo que não vive, é hipocrisia. Mas quando você diz que Deus pode fazer, mesmo não vivendo aquele milagre, isso não é hipocrisia, isso é fé. Noemi, eu nunca vi um morto ressuscitar. Noemi, eu nunca vi um milagre na minha frente. Noemi, eu nunca vi uma cura de um câncer. Mas deixa eu te dizer, quando você ergue a sua voz com convicção, dizendo Deus é, você está tendo fé e você não está sendo hipócrita. Então, independente do contexto que você vive, você precisa ter fé. Diga que Ele faz, diga que Ele pode, diga que Ele é poderoso, diga que Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Ei, tenha fé. Os filhos de Corá tinham fé e eles estavam adorando a Deus. Agora a pergunta é, Noemi, qual cenário é esse que esses levitas estavam vivendo? E a segunda pergunta é, por que um povo que vive em constante afronta e ameaça consegue cantar? E porque um povo que vive em constante afronta e ameaça não só canta, mas eles vão compor um hino de exaltação a Deus. E aqui eu quero trazer você para a história e te levar comigo para a 2 Crônicas, aonde vai nos contar a respeito do reinado de Ezequias. Ezequias foi um jovem instituído por Deus para reinar sobre uma nação que estava corrompida. E eu vou repetir, Ezequias foi um jovem instituído por Deus e fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto tinha feito Davi, o seu pai. E aqui eu já começo a contextualizar o que está escrito em 2 Crônicas, a partir do capítulo 29. E esta mensagem vai para você que talvez não tenha tido uma referência e tem dito, jovem, eu não me posiciono porque eu não tenho referência, eu não consigo fazer porque os meus pais não fizeram, eu erro nesse lugar porque os meus pais também erraram, ou melhor, eu não tenho referência, eu fui criado assim, então eu continuo assim. Noemi, aonde você quer chegar? A Bíblia vai dizer que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto tinha feito Davi, o seu pai.
Agora, o que me deixa aqui um pouco confusa é porque se você for estudar a tradição, ou se você for estudar a geração de Ezequias, você vai descobrir um detalhe muito importante. O que, Noemi? Ezequias não era filho de Davi, apesar de Davi fazer parte da linhagem daquela família, ou da geração daquela família, não. Ezequias era filho de Acás. Acás foi um rei transgressor, Acás foi um rei ímpio, Acás foi um rei que fez tudo o que era ao contrário, o oposto à vontade de Deus. No capítulo de número 29 de 2 Crônicas, nós vamos perceber que o próprio Ezequias, rei, ele vai descobrir isso e ele vai saber dessa informação. Qual a informação? De que os pais deles haviam pecado. Ezequias vai dizer: os nossos pais pecaram. Os nossos pais apagaram a lâmpada no templo. Os nossos pais fecharam as portas do alpendre. Os nossos pais fizeram cessar a adoração. Os nossos pais trouxeram a idolatria para dentro da cidade. Agora, o interessante é quando se trata de seguir costumes geracionais, quando se trata de seguir costumes, quando se trata de seguir algo para que você venha ter uma referência. Ezequias vai olhar: Acás foi o meu pai, Acás foi um rei transgressor, mas agora eu não pego mais a referência de Acás. E a Bíblia vai dizer que fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto tinha feito Davi, o seu pai. Então Ezequias está dizendo para mim e para você nesta noite: ei, jovem, independente do seu histórico familiar, independente das referências que você tem, a Bíblia vai dizer: sede santos, como é santo o vosso Pai que estás no céu. Eu preciso te dizer, você tem referência. Para de olhar para quem caiu, para quem pecou, para quem deixou de fazer. Para de olhar para quem fez, para quem não fez. É porque eles fizeram assim, é por isso que eu continuo assim. Deus está dizendo: olha para o seu pai que é santo, olha para o seu pai que é fiel, olha para o seu pai que é poderoso, e venha fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Será que você pode olhar para alguém que está do seu lado e falar: seja santo, como é santo o vosso pai? Não tem desculpa de referência mais não, pastor. O interessante é que Ezequias, ele vai ser instituído por Deus para reinar sobre uma nação que havia se corrompido. Agora eu quero que você entenda que o povo de Jerusalém, ou melhor, o povo escolhido e separado por Deus, eles foram escolhidos de outras nações, então eles foram separados com um só propósito. Qual o propósito, Noemi? O propósito de ser diferente. O propósito de andar em santidade. E o propósito de adorar somente a um Deus. Agora, aquela nação amada, aquela nação no qual Deus ama e Deus separou para ser diferente, estava trazendo a idolatria para dentro da cidade, e isso entristeceu ao coração de Deus, e é por isso que começa a acontecer algumas coisas, e nós vamos entender no texto. Agora olhe para mim. Deus vai olhar para aquela nação que havia se corrompido, ele vai se entristecer, mas ele vai levantar um jovem. Ele vai levantar um jovem. Ele vai levantar um jovem. E esse jovem vai se posicionar para mudar algumas coisas naquele ambiente. A Bíblia vai dizer que no primeiro ano e no primeiro mês, no primeiro ano e no primeiro mês, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias abriu as portas do templo e as reparou. Noemi, eu não entendi. Não foi por último, não foi em segundo lugar, não foi em terceiro. No primeiro ano e no primeiro mês do seu reinado, Ezequias abre as portas do Senhor e ele começa a reparar os estragos do templo. Agora o interessante é que Ezequias, ele vai chamar uma comitiva de pessoas para a grande obra que vai acontecer naquele lugar. E aí eles vão começar a fazer uma limpeza. A Bíblia vai me dizer que eles vão limpar o templo por dentro e depois eles vão limpar o templo por fora. A Bíblia vai me dizer que Ezequias vai começar a convocar pessoas para a realização de uma grande obra. E aqui eu começo a entender o que Deus tem para falar nessa igreja, porque eu estive aqui terça-feira e nós falamos sobre o reinado de Josias. E tem algo em comum nessa história. O que, Noemi? Restauração de um templo.
Agora eu não sei o que Deus quer falar com a igreja, mas eu sei que Deus tem algo para falar e uma mensagem poderosa com respeito a templo e a restauração. Porque se você parar para observar, o reinado de Ezequias acontece algo parecido, o quê? O rei olha para o templo e decide reformar. Aí eles vão começar uma grande limpeza. Imagina um jovem chamando algumas pessoas para a realização de uma grande obra. Agora, o interessante é que você vai perceber que quando essas pessoas convocadas para esta grande obra chegam até o templo, Ezequias, aquele rei que convocou para uma grande realização, vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer assim: levitas, se santifiquem e tirem do santuário toda imundícia. Ele vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: ei, vocês vieram para uma grande realização, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que antes da grande realização existe uma limpeza. Agora imagino eu que as pessoas que saíram de casa, elas saíram empolgadas, porque quem não gostaria de ser convocado para uma grande obra? Quem não gostaria de ter um nome escrito dizendo: eu ajudei a construir essa igreja, eu ajudei a reformar as janelas, eu ajudei, a mudar os estofados dos bancos, e aí todo mundo olha para você, você estava aqui e você fez. Então, quando as pessoas foram convocadas para essa realização, eles saíram de suas casas empolgados, pensando: o nosso nome vai ficar marcado na história. Agora, quando eles chegam no templo para a realização de uma grande obra, Ezequias vai olhar para eles e vai dizer: levitas, se santifiquem e tirem do santuário toda a imundícia. Alguém olha para Ezequias e diz: não, Ezequias, o negócio está errado. Porque você me convocou para uma grande obra, para uma grande realização. Você me convocou para a reforma grande da igreja. Aí eu chego aqui, você vem falar que é para limpar a igreja. Você vem falar, perdão, igreja não, porque igreja não existia, irmãos. Vamos falar templo, né, pastor? Você me chamou para a realização grande. Agora você está dizendo que temos que limpar o templo. Talvez você saiu da sua casa para vir ao culto e você gostaria de receber uma grande bênção, uma grande promessa. Você gostaria de ser convocado para uma grande missão. E Deus te trouxe aqui nessa noite e Ele está dizendo: sim, eu vou fazer algo grande. Sim, eu vou usar você para uma grande realização. Mas antes, levitas, se santifiquem e tirem do santuário toda a imundícia. Agora, quando eu olho para a reforma e limpeza, existe algo muito diferente. Quando eu digo a palavra reforma, automaticamente vai vir na minha mente alguns comentários no sentido de: que bacana, ficou ótimo, ficou lindo, quanto mudou. Ou seja, a reforma, guarde isso, gera aprovação. Reforma gera aplauso. Reforma gera expectativa de algo novo. Agora, quando eu digo a palavra limpeza, as coisas começam a mudar, porque não sei se é por causa da criação ou porque nós mulheres temos o costume de ser criadas limpando casa. E quando eu digo a palavra limpeza, jovem que está comigo já sabe, o comentário é: ai meu Deus, misericórdia. Ai, de novo? Quanto lixo que tem aqui? Será quanto tempo que ninguém limpa essa casa? E aí, quando eu digo a palavra limpeza, os comentários que vêm à minha mente, talvez na sua mente, não são comentários de aprovação, de expectativa, mas comentários negativos com respeito à limpeza. E de fato é isso que acontece. Mas eu preciso te dizer que antes da grande obra e antes da reforma, Deus, Ele quer fazer uma limpeza. Agora, quando nós falamos de limpeza, nós temos a necessidade e a vontade de querer fugir, dizendo: eu não quero, eu não vou, porque eu fui escolhida. E é assim que nós fazemos com o nosso templo, o templo do Espírito Santo. Quando nós falamos de limpeza, parece que existe um desânimo muito grande, porque quando nós falamos de receber algo, é totalmente diferente. E aí Deus está dizendo: eu tenho algo para fazer nesta casa, eu tenho algo para fazer na sua vida, eu tenho algo para fazer através de você, mas antes, eu quero te convocar para uma limpeza. Eu ouvi certa vez uma pessoa muito especial dizer que os vizinhos da nossa casa vão perceber que nós fizemos uma grande limpeza, não pelo cheiro de limpeza, porque o cheiro de limpeza fica dentro da nossa casa.
Então, Noemi, como os nossos vizinhos percebem que houve uma grande limpeza? Eles vão perceber pela quantidade de lixo que fica do nosso latão no dia seguinte. Eles vão perceber pela quantidade de lixo que fica na nossa rua. E aí alguém vai olhar e vai falar: nossa, esse aí limpou a casa. A verdade é que nós reconhecemos tudo que tem dentro de nós, e muitas das vezes, talvez por vergonha, talvez por descrédito de alguém, talvez por alguma dúvida com respeito a se vai valer a pena expor, nós guardamos tudo isso no nosso coração, e o que Deus está mandando é: coloque para fora, traga para fora, exponha, traga para fora, traga à tona o que está dentro. Agora, existe uma preocupação do nosso coração com respeito à limpeza, porque todo mundo vai ver que eu estou chorando muito e eles vão perguntar o que eu estou sentindo. Todo mundo vai descobrir que dentro da minha casa não está tão legal assim, meu casamento não está dando certo. Todo mundo vai descobrir que eu estou precisando de ajuda. E aí existe um orgulho, e eu gostaria de dizer para você, você que está aqui sabe que existe uma limpeza que precisa ser feita. Só existe uma forma de você ser limpo, ao mesmo tempo que você é escondido. Noemi, é porque eu quero ser limpa, sabe? Eu quero ser curada, eu quero ser transformada, mas eu também quero que Deus me esconda, porque eu não quero exposição. Eu vou repetir, só existe uma forma de você ser limpo, ao mesmo tempo que você se esconde. Como? Mergulhando. E é por isso que o texto vai me dizer que Ezequias vai dar uma ordem: peguem todo o lixo que está no templo, levem para fora, e vocês vão levar esse lixo para a beira do ribeiro de Cedron. O ribeiro que toda dor leva, o ribeiro que traz cura, o ribeiro que traz libertação. Todo o lixo vai ser levado para a beira do ribeiro de Cedron. O rio de Deus está passando aqui. Você pode mergulhar nesse rio e você pode ser escondido pela presença do Espírito Santo, mas você também vai ser limpo. Mas o lixo vai sair para fora. Mas chegou o tempo de ser restaurado, e para haver uma restauração precisa haver uma limpeza. Eu não sei o que Deus tem para fazer nessa casa, mas eu estou sendo totalmente fiel à direção que Ele me deu. E o que me vem à memória é que o ribeiro de Cedron já foi citado algumas vezes na Bíblia. Noemi, quais vezes? Nós vamos observar que Davi estava passando uma situação muito difícil. Ele estava passando dias aonde ele havia sido traído. Ele havia sofrido uma traição pelos seus, da sua casa, e Davi estava angustiado, atribulado, ferido, machucado, e a Bíblia vai me dizer que Davi ele vai passar pelo ribeiro de Cedron. Eu imagino que o mundo espiritual estivesse olhando aquela situação e pensando: ele vai desistir, ele vai desanimar, vai dar errado. Agora também a Bíblia vai me dizer que Jesus, ele tinha tomado a ceia com seus discípulos e faltava poucas horas ali para que ele fosse crucificado e morto, e depois que ele viesse ressuscitar. Mas Jesus também estava com uma ferida na alma, Jesus também estava sendo caluniado, machucado, perseguido pelos seus e traído pelos seus. Agora Jesus está passando também pelo ribeiro de Cedron com seus discípulos para uma crucificação. Jesus está passando pelo ribeiro de Cedron dilacerado, angustiado, porque ele era homem e ele estava angustiado em seu espírito. Mas Jesus passa pelo ribeiro de Cedron. Mas Jesus passa pelo ribeiro de Cedron não foi para morrer, mas foi para ressuscitar, e foi para viver, e foi para dizer: ninguém toma a minha vida, eu mesmo dei para tomá-la depois. Eu não sei qual é a angústia que você está vivendo, qual é a situação, a tribulação, a provação. Mas eu preciso te dizer, o Espírito Santo de Deus te convida a passar pelo rio de águas vivas que está aqui.
Será que você pode passar pelo rio, mergulhar nesse rio, ser limpo por esse rio? Eu profetizo que esse rio vai lavar a sua alma. Eu profetizo que esse rio vai entrar em lugares ocultos e escondidos, que talvez você não compartilhou com ninguém. E ele vai lavar, ele vai curar, ele vai libertar. Tem libertação na casa hoje. Tem cura na casa hoje. Deus vai te colocar de pé. Deus vai te chamar para algo grande. Deus vai soprar seu nome. Deus vai te convocar para uma grande missão. Mas antes você vai passar pelo rio. O interessante é que depois da limpeza dentro do templo, eles vão encontrar dois vasos preciosos. E se você estudar o contexto, você vai descobrir que estes vasos haviam sido escondidos pelo rei Acaz. Então Acaz olhou para os vasos e disse: esse aqui não tem muito valor assim e eu vou desprezar. Esse aqui não tem muito valor assim, então eu vou tirar daqui. Esse aqui eu acho que eu vou desfazer, porque nem é tão legal assim, não é tão bonito e não é tão agradável para mim e aos meus olhos. Então Acaz começa a desfazer dos vasos da casa do Senhor. Aí vem Ezequias, um jovem instituído por Deus para reinar, que reina com fidelidade. E ele vai descobrir que tinha alguns vasos que estavam escondidos, vasos preciosos que foram encontrados no momento da limpeza e da reforma. Aí Ezequias vai pegar um vaso e vai falar assim: volta aqui, fica no seu lugar. Ezequias vai pegar o outro e vai falar assim: seu lugar é aqui, não é para sair não. Deus está falando com alguém aqui. Eu não sei quem te tirou, eu não sei quem te desprezou, eu não sei quem disse que você não canta nada, eu não sei quem disse que você não prega nada, eu não sei quem disse que pediu para você calar porque você não sabe orar direito, você fala palavras erradas e alguém está mandando você silenciar. Alguém disse: não, você não, ele é melhor, ele pode, você não pode. E alguém começou a fazer seleção dentro do templo do Senhor. E Deus está levantando Ezequias para trazer os vasos escondidos de volta. Vai voltar para o lugar. Eu não sei, não sou eu que estou dizendo. O Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja: vai voltar para o lugar aonde não deveria ter saído. Deus está dizendo: alguém olhou e desprezou, mas a casa é minha, o templo é meu, os vasos são meus, o valor sou eu quem dou. Então ninguém toca nos vasos escolhidos do Senhor. É Deus quem coloca, é Deus quem tira, é Deus quem restaura, é Deus quem exalta. Vai voltar. Deus está falando com alguém aqui: vai voltar para a posição, vai voltar para a posição. A obra é minha, sou eu que estou te chamando. Vai voltar para a posição. Espírito Santo de Deus, Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, comece a ministrar no coração agora. Comece a falar no oculto do coração. Comece a falar no profundo desta alma, Espírito. A casa é tua, o culto é teu. A Bíblia vai me dizer que depois da grande reforma vai haver um culto. Preste atenção comigo, igreja, vai haver um culto, e eu posso dizer que é um dos cultos mais lindos que eu particularmente já vi na Bíblia. Isso porque Ezequias vai chamar todo mundo, todas aquelas pessoas, para a realização de um culto. Agora, existe um milagre aqui, porque eu estou te falando de uma nação que estava corrompida. Eu estou te falando de uma nação que estava sendo idólatra. Eu estou te falando de uma nação que havia se desviado dos caminhos do Senhor. E a Bíblia vai me dizer que vai haver um culto aonde todos, eu vou repetir, aonde todos vão se dobrar em joelhos e vão começar a pedir a Deus por misericórdia. Então significa que houve uma mudança na cidade significativa.
Aqueles que estavam pecando não pecam mais. Aqueles que estavam com idolatrias em suas casas começam a quebrar toda idolatria. E aí aquela limpeza do templo começa a impactar as pessoas, as casas e as cidades. E é isso que Deus tem para fazer neste lugar. A Bíblia vai me dizer que eles vão se ajoelhar, vão colocar os seus rostos no chão. E o culto não finaliza enquanto o holocausto não finaliza. Noemi, o que é isso? Os sacerdotes estão de pé, ofertando a Deus sacrifícios ali. Os levitas também estão de pé. Imagino eu uma orquestra enorme com levitas e adoradores entoando a Deus. E aí as pessoas estão em prantos, de joelhos, adorando a Deus. Agora imagino eu que Deus havia não abandonado o seu povo, mas havia se levantado a ira de Deus contra o seu povo. E a Bíblia vai me dizer que Deus, ele não é conivente com o pecado. Então, o povo estava com um pecado muito forte. Então, Deus, ele vai tirar a sua mão abençoadora de sobre o povo. Imagino eu que ele vai tirar os seus olhos, porque Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. E aí, Deus, ele está triste com aquela nação. Agora vai acontecer um culto, imagino eu, não está na Bíblia, que Deus está sentado no trono. E ele vai começar a sentir um cheiro, um aroma. E ele vai dizer: tem alguém me adorando. Tem alguém que se voltou para mim novamente. Tem alguém que está se arrependendo dos pecados. Tem alguém que está clamando, invocando a minha presença. Então, quando Deus olha para aquela nação, não tem uma pessoa, mas tem uma cidade inteira de joelhos, glorificando, adorando, bendizendo e aclamando a Deus pelos seus pecados. A Bíblia vai dizer que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Agora imagine a festa que teve no céu, quando uma cidade inteira se arrependeu. Então Deus, ele vai olhar para o povo e vai refazer a aliança com o povo. E o povo vai refazer a aliança com Deus. E o povo vai se alinhar novamente aos caminhos de Deus. E aqui eu preciso direcionar você para algo muito importante. Depois do culto, depois da oração, depois do jejum, depois da campanha, depois da fidelidade. 2 Crônicas, a partir do capítulo 32, está escrito assim. 2 Crônicas 32. E depois destas coisas, e depois desta fidelidade. Noemi, o que é isso? Depois do culto, depois da campanha, depois da limpeza, depois da cura, depois da restauração, depois de você se posicionar para fazer algo na obra de Deus. E depois dessas coisas veio o que, Noemi? Veio Senaqueribe. Não, você não está entendendo. Senaqueribe não veio para fazer amizade, para levar um presente, para se aliar. Não. Senaqueribe se levantou para afrontar e ameaçar o povo de Deus. Mas a Bíblia é específica em me dizer que foi depois destas coisas. Depois desta fidelidade. E depois da fidelidade vem a vitória, Noemi? Não, vem o levante de Satanás. Eu estou pregando mentira que passou. Eu acho que acontece isso com você. Eu acho que quando você se posiciona para orar de madrugada, vem aí, começa, o diabo se levanta, começa a confusão, o negócio parece que não funciona. E aí o inimigo começa a te afrontar, te dizendo assim: para de orar. Não está adiantando nada, não mexe com esse negócio de oração, não. Você está orando por esse menino aí, ele saía só final de semana, agora ele está dormindo na rua a semana toda. A Bíblia vai me dizer que Senaqueribe, eu já vou finalizar, Senaqueribe vai entregar uma carta de afronta e ameaça. E ele vai enviar esta carta. Eu preciso resumir um pouco a história, mas eu preciso que você entenda isso. Senaqueribe aqui está representando o inimigo da nossa alma. Senaqueribe, por todos os lugares que ele passava, ele ia para matar, roubar e destruir. E é exatamente o que o inimigo da sua alma vem para fazer. Agora tem algo muito parecido aqui com o inimigo no qual Davi foi usado para matar. Noemi, qual é o nome dele? Golias. Golias não tinha poder para fazer nada, entre aspas, mas o que Golias fazia era afrontar o povo todos os dias. Eu estou te dizendo que o inimigo da sua alma não tem poder sobre a sua vida, mas ele vai enviar uma carta de afronta e ameaça. Pode esperar que a carta vai chegar. A Bíblia vai me dizer que Senaqueribe envia uma carta. Na carta está escrito assim: Ezequias, não sei se você conhece, mas
Eu sou um rei muito poderoso. Eu sou o rei da maior potência de guerra. E todas as cidades no qual eu decido entrar, saquear e roubar, eu sou bem sucedido. E não tem exército capaz de me vencer. A primeira coisa que Senaqueribe faz é colocar na carta, é como se fosse uma espécie de currículo. Ele começa a colocar na carta as experiências passadas no qual ele foi vitorioso. E se você parar para analisar, isso é exatamente o que acontece na sua vida. Porque quando o inimigo da sua alma te afronta, ele vai olhar para você e vai dizer: lembra da sua avó? Aquela irmãzinha que ia para a igreja de cor? Pois é, lembra do fim dela? Deu tudo errado, separou do marido, né? Não deu certo? Pois é, você está indo para a igreja, está achando que vai dar certo? Do mesmo jeito que eu destruí ela, é assim ou não? O inimigo, ele começa, você está achando que você vai fazer faculdade, vai passar? Olha para você ver, fulano de tal fez e não passou. Esse negócio é difícil demais, você não vai passar, não. Ei, está achando que casamento vai dar certo? Casamento é coisa que não dá certo, porque olha para você ver sua tia, olha sua irmã, todo mundo com casamento frustrado. E aí Senaqueribe vai mostrar tudo aquilo que ele já fez, dizendo: eu sou poderoso para fazer novamente. Agora, o que é interessante aqui, primeiro ponto, ele vai colocar uma espécie de currículo dizendo o que ele pode fazer. Segundo ponto, a carta vai estar dizendo que tem um conselho. Conselho de quem, Noemi? Do próprio inimigo da nossa alma. Qual conselho é esse? Ele vai dizer assim: não adianta orar. Ei, Ezequias, eu sei que vocês vão invocar ao Deus de vocês, mas não adianta orar, não adianta aclamar. Por quê? Porque eu também invadi outras cidades, no qual eles também invocaram ao Deus deles, eles também entregaram oferta aos deuses deles, e ninguém foi capaz de livrar eles das minhas mãos. Então, Ezequias, se você está achando que o seu Deus vai te livrar, não vai. Agora, olhe para mim, igreja, que é uma chave de Deus para você. Ezequias pega a carta de afronta e ameaça. Imagino eu que ele vai ler aquela carta e, primeiro ponto, ele vai fazer exatamente ao contrário do que a carta estava pedindo ele para fazer. Noemi, eu não entendi. A Bíblia vai me dizer que Ezequias, ele pega a carta nas mãos. Agora eu estou aumentando um pouquinho, porque imagino eu que foi assim, porque Ezequias era pentecostal. Ezequias pega a carta, coloca no joelho, se dobra e começa a orar. A Bíblia vai me dizer que Ezequias entra para o secreto, ele rasga as suas vestes, coloca o rosto no pó e ele vai clamar ao Deus de Israel. Mas existe algo dizendo na carta: não clame, não ore, pare, não adianta. Ezequias faz exatamente ao contrário. A pergunta é: por que você está fazendo tudo aquilo que o inimigo da sua alma tem te pedido? Por que você não está fazendo ao contrário do que ele te pede? Não adianta vir no culto, porque hoje em dia o negócio é online. Meu filho, pega a sua biblinha. Vem no culto domingo de manhã, vem no culto segunda, vem no culto terça, vem no culto. Ah, Noemi, não tem culto terça e quarta, faz culto na sua casa. Faz culto da casa do ciclo de oração da irmãzinha. E começa a fazer culto. Porque se o seu inimigo da alma está falando que não precisa de culto, é porque você precisa fazer culto. Começa a fazer o contrário. Não adianta orar, então ora. Não adianta jejuar, então jejua. A Bíblia vai me dizer que Ezequias se levanta. Pastor, pode me chamar, viu, irmãos? Porque assim, eu vou entrando no profundo e aí o relógio, né? Você fica à disposição para fazer sinal, mostrar cartaz lá atrás. Irmã, acabou seu tempo. Ah, eu vou entender, eu não vou ficar chateada. Mas vamos lá. Ezequias vai levantar. E ele vai ter com o profeta. A Bíblia vai dizer que o profeta vai ser um instrumento de Deus para falar com Ezequias. Amém? Ezequias vai ouvir a voz do profeta Isaías vai ser um instrumento de Deus para falar com Ezequias. Agora, o que eu acho interessante é que Deus vai falar profundamente com o rei Ezequias. O rei Ezequias vai sair da presença do profeta totalmente feliz. Sabe quando Deus fala com você no culto? Sabe quando Deus fala com você na madrugada? E aí o cenário está conturbado e você está feliz e alguém olha e não entende o que aconteceu? Exatamente isso que acontece. Agora, o que me chama a atenção é que muitas pessoas estão querendo, pastor, ouvir a voz do profeta e estão dizendo: Deus, eu gostaria de ouvir a voz do Senhor através de um profeta. Sabe aquele dia que você está com o coração contrito e você fala: Deus, envia um vaso teu aqui. E eu quero um vaso do reteté, né? É um vaso assim, cheio da tua presença.
Agora, a pergunta é, Noemi, por que eu busco e eu falo, Deus fala comigo, Deus usa o pastor para falar comigo, Deus usa o presbítero e Deus não fala? O que eu aprendo no texto é que antes de procurar um profeta, Deus está dizendo, entre para o seu quarto, feche a porta primeiro. Primeiro você coloca o rosto no pó. Primeiro você rasga as vestes. Primeiro você clama a presença de Deus. Primeiro você entra na presença de Deus. Depois, você vai ter com um profeta e Deus vai falar com você. Ezequias levanta e ele vai sair com a vitória, porque Deus vai dizer, pode ficar tranquilo que eu vou envergonhar o exército assírio. E agora eu vou começar a falar mais rápido para que você entenda, porque o tempo está acabando, estou brincando. Vamos lá, o exército assírio vai acampar ao redor da cidade. Vai acontecer algo inédito aqui, Noemi. O quê? São mais de 185 mil homens acampados ao redor da cidade. Essa era uma estratégia de guerra usada naquele tempo. O que eles faziam? Acampavam ao redor da cidade, impedindo que as pessoas saíssem e entrassem. Então imagine que nós estivéssemos aqui no culto e algumas pessoas cercassem essa igreja e eu e você ficássemos aqui presos. No primeiro momento a gente ia começar assim, ficar tranquilo, mas as horas iam passando, o sono ia chegar, aí ia faltar água, ia faltar comida, até o ponto da gente começar aqui, né, a confusão, é porque eu preciso de água, porque meu filho está com sede. Ah, mas eu também estou com... Aí começava a briga. Esse era o cenário daquele tempo e era a estratégia de guerra. Eles cercavam a cidade com o objetivo de fazer com que o povo ficassem presos, aí iria acabar a água, iria acabar a comida, o povo começava a brigar e eles iriam se render. Agora preste atenção, porque o inimigo da sua alma tem duas estratégias para entrar, matar e destruir. Noemi, por onde ele entra? Por dois lugares. Primeiro, ele entra... se você ficar sem água e sem comida e se render a ele. Segundo, ele entra se ele achar uma brecha no muro. Senaqueribe está lá procurando uma brecha no muro, mas ele não achou, porque antes dele chegar, Deus deu uma ordem para Ezequias fechar a brecha do muro, porque Ezequias entende que a vitória quem dá é Deus, mas a brecha quem fecha é você. Eu vou repetir, a vitória quem dá é Deus, mas a brecha quem fecha sou eu. Eles vão fechar as brechas do muro. Segundo ponto, Deus vai falar a Ezequias, Senaqueribe está chegando aí. Sabe esse rio que fica fora da cidade? Porque você vai compreender que naquele tempo existiam rios, poços de águas ao redor da cidade, na parte externa. Deus vai dar uma direção e vai dizer, Ezequias, você vai cavar uma espécie de túnel no meio da cidade. E você vai seguir essa instrução, preste atenção. Você vai pegar a água de fora e colocar dentro. Ezequias faz exatamente o que Deus ordenou. Ele vai pegar a água que estava fora, ele vai colocar dentro da cidade. E eles vão ficar lá. Agora, para finalizar, o exército assírio, com mais de 185 mil homens, acampa ao redor da cidade. Imagino eu que o exército está lá, começa a procurar uma brecha, não acha. Aí Senaqueribe fala assim para os seus homens, ei, fica tranquilo. Vamos esperar um pouquinho, porque rapidinho o povo vai ficar sem água, vai ficar sem comida, e eles vão começar a brigar e eles vão se render. E eles se acampam ao redor da cidade. E eles ficam aguardando, porque se você compreendesse que o inimigo da sua alma não tem pressa, e ele aguarda, e ele acampa, e ele está ao seu derredor, você começaria a compreender que existe uma guerra, no qual, se você for fiel, você não precisa guerrear. Senaqueribe estava ao redor da cidade. E aí ele vai olhar para aquele povo e vai dizer, vamos aguardar. Aí passa alguns dias, imagino eu, alguns meses, e Senaqueribe coloca os ouvidos ali no muro e ele começa a falar, parece que o povo não está brigando. Aí alguém fala, Senaqueribe, eu estou ouvindo um som. Todo mundo, pss, 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 nós estamos ouvindo um som. O que eles estão fazendo? O que está acontecendo lá dentro? Existe um som que ecoa no ouvido do exército assírio. Existe um som que ecoa nos ouvidos do exército assírio. Qual som é esse, Noemi? O som de briga, de confusão, de contenda? Não. O som é de adoração. Noemi, o que eles estão dizendo? O exército assírio está lá. Peraí, o que eles estão falando? Eu não estou entendendo. Pera. Ouve. E ele vai ouvir assim. Levitas posicionados dizendo, Deus é o nosso refúgio.
Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Senaqueribe está sem entender, mas espera aí, o Deus deles é socorro na angústia. Tá bom. E eles estão cantando, portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Agora, nós não temeremos porque há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus. Igreja, olha para mim, esse rio nesse contexto não é um rio espiritual, mas sim um rio físico. Noemi, o que é isso? Lembra da estratégia que Deus deu para Ezequias de furar um buraco no meio da cidade, colocar água de fora dentro? Então aqueles levitas estão adorando dizendo, nós não temeremos, porque há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Eles estão dizendo, Deus, está vendo esse rio? O Senhor é o próprio rio que nos sustenta, porque se não fosse esse rio, nós iríamos temer, e nós não temeremos. Igreja, olhe para mim. Você é templo do Espírito Santo, você é santuário, você é morada do Altíssimo. A Bíblia vai me dizer, não sei se foi 6 da manhã, se foi 5, se foi 4, mas a Bíblia me diz que pela manhã, Deus aí vai enviar um anjo, repita comigo bem forte, um anjo. E mais de 185 mil homens foram mortos. Como assim? A Bíblia vai me dizer que esse anjo, ele não lança bola de fogo, ele não tem espada nas mãos, mas esse anjo passeia ao redor da cidade, no exército assírio, e automaticamente, imediatamente, 185 mil homens foram mortos. Enquanto você adora, Deus envia um anjo pela sua causa. Enquanto você adora com fidelidade, Deus envia um anjo. Um anjo tem poder. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, para entregar um microfone. O inimigo da sua alma, ele vai entrar através de duas coisas. Primeiro, se você dá uma brecha, deu brecha não? Tudo bem. Tem jovens que chegam para mim e falam, Noemi, eu entreguei minha alma para Jesus, eu me consertei com Deus, eu tinha caído, mas me levantei. Mas eu não vou entregar mais nada para Jesus não, porque toda vez que eu faço uma aliança com Deus, eu caio no mesmo lugar. Sabe, eu não dou brecha, sabe, eu apaguei aquele contato, eu apaguei aquela mensagem, eu parei de frequentar aquele lugar, mas não dá certo, eu estou caindo no mesmo lugar. Eu entendo algo muito interessante, os instrumentistas podem me acompanhar, preste atenção, não adianta somente fechar a brecha, não adianta somente fechar as brechas do muro, se você não tiver o rio de águas vivas no seu interior, você vai se render, porque você vai ter fome e sede do que está lá fora. Deus está falando profundamente com alguém que está aqui. Coloque a água de fora dentro. Coloque a água de fora dentro. Noemi, o que é isso? Pegue a água, pegue a palavra de Deus, que é o rio de águas vivas. Não deixe somente aqui fora, mas coloque dentro de você. A Bíblia vai me dizer, guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Juventude que está aqui nessa noite, se você somente fechar as brechas, você vai se render, porque você vai ter fome e sede do que está lá fora. Mas Deus está dizendo, pegue a água que está fora, coloca dentro. Nós não temeremos, porque há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus. Será que você pode ficar de pé? Será que você pode começar a invocar a presença de Deus, dizendo, Deus, eu quero esse rio, Deus, eu quero ser cheio, Deus, eu quero ser transformado, Deus, eu quero ser limpo. Você que tem um grande chamado, você que tem um grande propósito, você que tem algo grande para que Deus faça através de você na terra. Deus está dizendo, posicionamento. Pegue a água que está fora e coloca dentro. Algumas nações ficaram se questionando por que
povo de Israel conseguiu vencer essa batalha. Senaqueribe foi lá em casa semana passada e deu tudo errado. Senaqueribe foi lá na nossa região e matou, roubou, destruiu. Nós também clamamos, pastor, aos nossos deuses, mas nada aconteceu. Aí alguém vai dizer: que culpa eu tenho? Se o Deus deles tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem ouvidos, mas não ouve. O Deus de Israel é poderoso para salvar o teu povo. Eu não sei o que você está passando, mas Deus, Ele tem ouvidos para ouvir. Deus, Ele tem olhos e Ele vê. Deus, Ele consegue contemplar a angústia da sua alma. O seu Deus é poderoso para responder. Por isso comece a clamar agora, certa de que você serve ao Deus de Israel. Será que você pode adorar agora como os filhos de Corá? Será que você pode adorar agora como os levitas adoraram em um tempo de guerra? Comece a adorar agora. Existe um rio, Senhor.